Eu gostaria de convidar os amados irmãos para abrir a palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo 1, o verso 6 e 7. Hoje eu quero falar um pouco mais sobre outro aspecto da vida cristã. Verso 6 diz assim, leia comigo, amados irmãos, no 3, 1, 2, 3. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Deixa aí, por favor. Muito obrigado. Amém? Eu quero pegar aqui também uma outra tradução para a gente ler também, que é muito forte, que diz assim. Então, deixa eu pegar aqui. Pode deixar essa tradução aí, que é essa que nós vamos usar, tá? 2 Timóteo, capítulo 1. Deixa eu pegar aqui. Essa tradução, aqui a Nova Versão Internacional, diz assim: por essa razão, torno a lembrar que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Amém? Querido, olha o que Deus está dizendo para nós. A Bíblia registra que Jesus, ele foi aos céus, não é? Ele desceu às partes mais baixas, ele levou cativo o cativeiro, mas ele foi às máximas alturas e de lá ele deu dons aos homens. A palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios diz que nós, por causa de Cristo, nós estamos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Mas muitas vezes, quando olhamos para a nossa vida em algumas áreas, quando olhamos para as nossas realizações, quando olhamos para a qualidade dos projetos que nós concluímos ano após ano, né? Ou das batalhas perdidas, né? Em algum aspecto da vida, seja profissional, seja familiar, seja na própria luta espiritual, né? Pessoal, você ali contra o pecado. Muitas vezes a gente se sente frágil, se sente fraco, se sente pequeno, se sente até desanimado, não é verdade? Ok? E o que fazer nessa hora? O apóstolo Paulo está vendo o seu discípulo, que há muito tempo ele não vê. Esse discípulo está sabendo que o seu mestre está preso e prestes a perder a vida ali. Mas ele precisa animar esse jovem. E fala: Timóteo, está nas suas mãos a responsabilidade de ativar, de renovar, de avivar esse dom que está dentro de você. Então, irmãos, cabe a mim, cabe a você tomar a atitude de pôr em prática as promessas de Deus. É impressionante como nós vencemos rápido os ataques do maligno, do diabo, quando nós usamos as promessas. Às vezes você está se sentindo assim meio para baixo, acusado pelo diabo, né? Se sentindo às vezes indigno até de ir na igreja. Mas se você lembrar que o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado, você vai agarrar-se a isso e vai falar isso, vai declarar isso, vai olhar para o capeta e vai dizer: Satanás, sai! O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, me purifica de todo pecado. Amém? Agarre-se, ative a promessa de Deus pela ação, pela atitude, pela decisão que você tem que tomar. Deus espera que nós ativemos, que nós atuemos, que nós avancemos baseado nas promessas que Ele já nos deu. Irmãos, eu tenho uma certeza comigo. Na primeira criação, quando Deus criou os céus e a terra, quando Ele trouxe o homem à existência, Deus não precisava fazer mais nada pelo homem. Já existia o planeta, já existia a atmosfera, já existia planta, já existia fruta, já existia água, já existia abrigo, já existia tudo que ele precisava. Porque Deus é assim, Ele faz tudo de antemão. E aí Ele entrega o jardim para Adão e fala: Adão, é para você lavrar e cuidar. Adão, eu te dou esse dom. Agora lavra e cuida. Quando Jesus redime a criação, Ele também, quando Ele ressuscita, Ele já concluiu tudo que nós precisávamos.
Ele já nos justificou diante de Deus, Ele já enviou o seu Espírito Santo para morar em nós, né? Ele já determinou toda sorte de bênçãos para chegar na nossa vida, Ele já criou o novo céu e nova terra, Ele já preparou o nosso lugar. Então, ou seja, Ele já fez tudo o que nós podíamos receber dEle. Então, é fato que grande parte do que falta está na sua mão, na minha mão. Ou seja, é a nossa parte de ativar, de acionar, de tomar posse e de agir em conformidade com aquilo que Jesus já conquistou por nós. Amém? E se nós lermos o verso 7, leia comigo, no 3, o verso 7 agora, a parte de baixo ali, leia com toda a força do seu pulmão. 1, 2, 3. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Paulo está dizendo a Timóteo: Timóteo, por que você não pode ser tímido? Por que você não pode ser medroso? Por que você não pode ser covarde, Timóteo? Por quê? Porque não é isso que Deus já te deu. O que Deus deu para você, fala comigo, é ter espírito de fortaleza, de amor e de moderação. Porque existe o temor de Deus, mas aqui ele não está falando do temor de Deus, né? Ele está falando do medo, de ser medroso. Vamos lá? Leia comigo essa versão aqui, olha, a parte segunda, que é a parte de baixo, na versão nova versão internacional. Leia comigo, 1, 2, 3. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém? Então, temor, aqui está explicado como covardia, fortaleza como poder, amor como amor e moderação como equilíbrio. Ou seja, quer dizer a mesma coisa. Amém, queridos? Então, Deus não quer que eu e você seja covarde, que eu e você seja medroso, que eu e você seja tímido. Amém, queridos? Irmãos, eu faço uma pergunta para vocês, né? Como eu fiz para as irmãs. Ter medo é algo ruim? Ter medo é ruim? Não. A gente tem que ter medo, não é? Já pensou? Eu estou lá no meio da rodovia, vem um caminhãozão, né? Pode vir. Ezequiel, como é que foi a brincadeira, Ezequiel? Pode vir, porque medo é para os fracos, né? Pode vir, né? Pode vir, que eu combato essa caminhão, essa Scania. Vai dar certo, Roberto? Não, né? Vai ser atropelado. E aquele, quando não mata, aleja, não é? Então, adianta eu não ter medo disso? Não, isso é de Deus. Medo é de Deus, né? Se eu não tivesse o medo, eu enfrentaria leões, né? E aí morreria comido por um leão, porque o medo vai nos alertar quando nós estivermos diante de uma ameaça que é muito maior do que a nossa capacidade. Amém, queridos? O medo sempre faz isso, tá? Esse medo é saudável, ok, querido? É saudável. Por exemplo, um pouquinho de preocupação é saudável. Um pouquinho de ansiedade é saudável. Mas o detalhe é quando a coisa toma uma proporção que começa a me paralisar. Amém? Deus não quer a covardia, Deus não quer a timidez, Deus não quer o medo, aquele que te paralisa diante de batalhas que você pode vencer. Amém, queridos? Eu pergunto assim, um lutador de peso leve, enfrentar um lutador peso pesado, é coragem ou loucura? É loucura. Então, coragem também não é aquela coisa que me faz enfrentar qualquer coisa, não é? A coragem não, a coragem é acompanhada de sabedoria, né? A verdadeira coragem. Senão é loucura, é maluquice, é doideira. Amém, queridos? Então, a palavra de Deus aqui, quando ela fala que nos dá um espírito de poder, também não é um poder para fazer loucuras, não é isso. Amém? Deus está nos chamando a uma vida equilibrada também, não é? Então, nós precisamos ter esta perspectiva do que Deus quer para nós. Nunca deixe o medo, nunca deixe a ansiedade, nunca deixe a timidez paralisar você diante de batalhas que você pode vencer. Amém? A
covardia, ela se manifesta muito quando, e a gente sabe que alguém foi covarde quando? Quando eu estou diante de uma luta, que ela pode ser uma luta justa, que eu tenho capacidade de vencer, mas só pelo medo de perder, eu já nem entro na luta. Quem age dessa maneira, perde muitas bênçãos, perde muitas dádivas, e sabe o que depois ele curte? Uma inveja terrível de quem lutou. Amém, queridos? Então, a covardia é quando eu posso vencer a luta, mas eu desisto dela pela perspectiva de poder perder. Deus não quer que você faça isso. Deus quer que você abrace cada batalha que é apresentada à sua vida com coragem, com amor e com moderação. Amém? Então leia comigo de novo. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Irmãos, por que covardia, por que medo e por que timidez é tão sério no reino de Deus? A Bíblia chega a dizer, lá no Apocalipse, que os tímidos não poderão entrar no reino dos céus. Não poderão entrar nos céus. A mesma timidez que é citada lá é essa timidez aqui, a timidez covardia. Essa, Deus não aceita nem a pessoa morar no céu se ela tem essa covardia. Por quê? Por que é tão sério? Porque, querido, está ligado à sua incredulidade. A covardia, ela está relacionada diretamente com a incredulidade. É a pessoa que desiste porque não acredita nela, nem acredita no Deus dela. E nós sabemos que a salvação é para os que creem, não é? A Bíblia diz, o meu justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. É por isso que covardia, medo e timidez de enfrentar batalhas nessa vida põe o homem em sério problema espiritual. Um dos medos, uma das covardias e timidez que ocorre muitas vezes com nós crentes é a coragem de ser crente em público. Existem ainda hoje, mesmo em um país evangélico, muitos cristãos que são agentes secretos, espiões de Deus. Ele está num lugar, ninguém sabe que ele é crente. Ninguém sabe. Se você passar, a paz do Senhor! Né? Às vezes tem isso. Essa covardia, ela é perigosa, porque Jesus diz, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai e dos santos anjos. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do Pai. Então veja que a nossa fé, de cara, já exige a tomada de uma postura de coragem, uma postura de amor e de equilíbrio. É a marca da nossa fé. Ela começa com coragem, ela começa com amor, ela começa e permanece com equilíbrio. Tem uma história na Bíblia que é muito interessante e ela ratifica isso. Juízes, capítulo de número 6, nós vamos encontrar uma história no passado do povo de Israel, onde coragem, onde esse espírito de fortaleza, né, fez toda a diferença, e onde a covardia também fez toda a diferença, né, na maneira como Deus escolheu aqueles que seriam, né, utilizados por ele nesse texto. Então, Juízes capítulo 6, olha que interessante isso. De novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou na mão dos midianitas. Eles fizeram o quê? O que Deus reprova. Fala comigo, eles fizeram o que Deus reprova. Guarda essa frase,
porque o contexto vai dizer para nós qual foi a coisa que eles fizeram, que tornaram eles reprováveis diante de Deus, e aí Deus permitiu que os inimigos prevalecessem contra eles, amém? Preste atenção no texto, verso 2. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas e nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. E acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumento. E eles subiam trazendo seus animais e suas tendas, e vinham como enxames de gafanhoto, e era impossível contar os homens e os seus camelos, e invadiam a terra para devastá-la. Pensa, né? Pensa Deus permitir que um bando de gente tão grande, um bando de inimigo tão grande, que dava para comparar um enxame de gafanhoto, destruir o seu próprio povo, castigar o seu próprio povo. A Bíblia dizendo aqui no texto, quem é que permitiu isso? Deus. Por que Deus permitiu isso? Porque Deus já havia avisado eles, antes deles entrar na terra, qual deveria ser a postura deles. E Israel, muitas vezes, esqueceu-se de manter a postura de crente que eles eram. A postura de povo de Deus que eles deveriam ter. A postura de coragem, de determinação, de santidade, de zelo. Eles esqueciam. Veja só o que vai deixar claro qual foi a atitude deles que levou-os à reprovação. Pode passar. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Fala, clamaram por socorro ao Senhor. Irmãos, esse nosso Deus é tão maravilhoso, não é? Às vezes a gente desobedece a sua palavra, comete uns erros, mete os pés pelas mãos, e aí vem as consequências, não é? E quantas vezes em meio às consequências nós clamamos, ele fala assim, vem cá filho, eu vou te mostrar o caminho, né? Ou então eu vou te dar um livramento, porque agora eu tenho a sua atenção, então você vai voltar a aplicar a minha palavra, então vou aliviar aqui a situação, eu vou melhorar o seu quadro, eu vou restaurar a sua vida, filho, eu vou restaurar a sua vida, filha, porque agora você voltou para mim, não é? E Deus diz na sua palavra, se me deixarem, eu vos deixarei, mas se tornar a mim, eu tornarei para vós. Amém? A palavra de Deus deixa claro. Deus diz, eu honro os que me honram. Amém? Então Deus está sempre buscando um povo que acredita nele. É Deus mostrando, filho, é isso que eu quero que vocês tenham em mente. Eu sou grande, eu sou poderoso, eu sou fiel, eu sou presente, eu sou capaz de mudar história, eu sou capaz de fazer milagres, eu sou capaz de fazer proezas. E vocês comigo são poderosos. E nesta mensagem, Deus vai ressaltar isso conosco. Clamaram por socorro ao Senhor. Eu fico muito contente quando nós sabemos que nós temos um trono da graça, onde nós alcançamos misericórdia e encontramos graça, que nos ajuda na hora da necessidade. Isso é bom demais. Então, eu não sei como é que está a minha eu sei, né? Como é que está a sua vida. Mas se tiver precisando, né, desse socorro, eu quero dizer que você pode clamar. E nesta noite, Deus pode agir. Amém? Deus pode dar uma ordem a seu respeito. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, e ele lhes enviou o profeta é aquele que transmite a vontade de Deus para o povo. E assim diz o Senhor, olha o que o profeta diz, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, dizendo, eu tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Ele falou assim, eu, o Deus poderoso, eu tirei vocês de lá. Vocês eram escravos no Egito, eu trouxe vocês, foi eu. Há um testemunho histórico a meu favor, que vocês não deveriam ter esquecido. E ele prossegue, eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Mas não fiz só isso, eu expulsei-os e dei a vocês a terra deles. Ele falou assim, olha, esses opressores, eu tinha dado a terra deles para vocês.
o Jebuseu e todos os Zeus daquela terra, né? Ele expulsou todos. E também disse a vocês: eu sou o Senhor. Quer dizer, eu sou o que manda, eu sou o que ordena, eu sou o dono de vocês. Mas muitas vezes Israel esquecia, né? Que Deus era o Senhor e queriam fazer a própria vontade, não é? Fazer a própria vontade. E eu também sou o seu Deus. E qual foi a ordem de Deus? Não adorem os deuses dos amorreus em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Irmãos, quando é que alguém busca um outro Deus? Quando? Quando o Deus atual não é suficiente, não é? Imagina que você já tem um Deus que é poderoso, é fiel, é justo, é protetor, é provedor, Ele dá comunhão, Ele dá paz, Ele dá alegria. Em que momento alguém deixa um Deus desse? Quando essa pessoa acha que esse Deus não é suficiente. Então, quando Israel buscava outros deuses, é porque eles achavam que a proteção de Deus não era suficiente. É porque eles achavam que a provisão de Deus não era suficiente. Então aquele medo deles, de Deus não cuidar deles, Deus não protegê-los, Deus não ser suficiente, levavam eles a ter mais um Deus. Vai que esse aqui falha, eu tenho aquele. Às vezes a gente faz isso, né? A gente tem Deus e o agiota, tem Deus e esse, tem Deus e aquele, tem Deus e o compadre, tem Deus e o amigo, tem Deus. A gente às vezes quer confiar em um monte de outras coisas no lugar de confiar verdadeiramente em Deus. Foi isso que eles fizeram. Deus ficou muito chateado porque eles não foram o suficiente crentes para achar que Deus era suficiente para eles. Então o medo no coração deles levou eles a buscar outros deuses para complementar os poderes de proteção que eles precisavam. Muitas vezes, não só por isso, muitos deles começavam a buscar outros deuses por causa da facilidade e da libertinagem do culto que existiam àqueles deuses, não é? Existiam deuses que os cultos deles, como por exemplo Baal, era culto baseado em prostituição, não é? Então tem coisas que poderiam estar atraindo eles, talvez por se agradarem mais, gostarem mais do jeitão do outro Deus, né? Mas o nosso Deus, Ele é fiel, Ele é justo, Ele é protetor, Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro, Ele é Deus forte, Ele é Pai, príncipe da paz, Ele é Pai da eternidade, Ele é tudo. Mas Ele é santo, Ele é justo. E tem gente que não gosta dessa parte, não é? Então, se nós queremos lidar com Ele, nós temos que entender que Ele é completo. Ele é Deus, mas Ele é Senhor, não é? Isso é que era importante. Mas veja então, que Deus começa a dizer para eles: olha, eu deixei vocês passar por isso, porque vocês não confiaram em mim. Vocês quiseram um outro Deus, vocês não me deram ouvido. Mas eu vou fazer algo por vocês. Amém? Deus, no livro de Juízes, por 10 vezes, né? Ele livra o Israel de todos os seus erros ali, dos seus inimigos. Pode prosseguir para nós avançarmos. Deus então vai agir. Olha o que ele vai fazer. Então o anjo do Senhor veio, sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiesrita, Joás, Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas para escondê-los dos midianitas. Olha só, este homem já era um homem diferenciado, né? Ele aprendeu a enganar o inimigo, né? Então ele pegava trigo, mas em vez de malhar o trigo lá na lavoura, né? Que era muito comum, e já lavrar lá e já trazer os grãos, né? Ele trazia o trigo nos feixos, ia para dentro de um lagar de pisar uva, e ali no lagar ele batia o trigo em segredo, né? E separava os grãos para que o inimigo não o capturasse, não roubasse a sua colheita. Já era um homem diferenciado, não era um homem acomodado com a situação. Tem gente que está indo de mal a pior e não faz nada, né? Irmão, pior do que fazer uma coisa errada quando a coisa está ruim é não fazer nada.
é a se acomodar com a situação ruim. Isso Deus não quer. Isso é assim mesmo. Isso nunca vai mudar. Esse homem é desse jeito. É tudo sempre assim. Não, eu sou assim mesmo. Não faz isso. Não se acomode. Faz algo. Mesmo que seja a coisa errada, no sentido assim, não é a melhor coisa. Mas se você está buscando a Deus, Deus vai te guiar. E você fez uma coisa mais ou menos, amanhã Ele te orienta a aperfeiçoa, que depois aperfeiçoa. Daqui a pouco você está agindo com sabedoria. Mas não cruza o braço. Não cruza o braço diante de uma situação de derrota, diante de uma situação de ameaça do diabo, diante de uma situação de medo, de angústia, desespero. Não aceite a situação dada, né? Está perdido, não está. A última palavra de quem? É de Deus. Amém? Então ele estava no lagar para se esconder dos midianitas. Pode prosseguir? Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você? Fala. Poderoso guerreiro. O que o apóstolo Paulo disse? Que Timóteo tinha recebido um espírito de quê? De poder, de valentia, de virilidade, de coragem, não é? E aqui você vê que Deus chega para Gideão, o anjo do Senhor fala: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. O poder de Deus já estava na vida dele. Gideão não estava sabendo a maneira certa de usar esse poder, mas Deus vai orientá-lo nesse processo, na escolha das ações, das atitudes que ele precisa tomar daqui para frente. Nós vamos ver que há uma insatisfação no coração de Gideão nos próximos textos. Olha isso aí. Leia comigo. Fala assim: Senhor, né? Ele estava insatisfeito. Irmão, Deus não se incomoda com a sua insatisfação, não. Se você está fraco espiritualmente, mas está incomodado, Deus fica feliz. Se você está pobre, endividado, está incomodado com isso, Deus fica feliz, porque Ele sabe que você está se movimentando, que você vai, né, se Ele der a vazão, você vai sair dessa situação. Deus fica preocupado, se é que podemos assim dizer, quando você já se deu por vencido. Aí não tem jeito. Amém? Mas esse homem era inquieto e ele vai dizer para o anjo assim: fala comigo. Senhor, Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Ou seja, ele não está satisfeito. Se o Senhor está conosco, o resultado tem que ser diferente. Irmãos, tem ou não tem? Tem. Se Deus está na sua vida, o pecado tem que sair, não tem dúvida. Não, pastor, Deus está, mas o pecado também está. Não aceite isso, porque está errado, viu? Pode falar: Deus, a tua palavra diz que se o teu Espírito está em nós, o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, Ele vai ressuscitar o nosso corpo mortal, para nós andar em Espírito. Então, como assim eu estou andando nessa carne? Eu não aceito. Então, ou seja, quando você fala isso para Deus, Deus não fica triste com você, fica alegre. Esse menino está querendo coerência espiritual na vida dele. E aí Deus vai te mostrar onde está errado. Amém? Para que a coisa seja corrigida. Se você é crente e vive na pobreza, passando fome, necessidade, tem uma coisa errada. Tem coisa errada aí. Porque a Bíblia afirma: eu nunca vi necessitado justo, nem a sua descendência, mendigar o pão. Amém? A Bíblia, o próprio Filho de Deus, diz que nós somos mais importantes do que os pardais. E nenhum pardal morre se ele não deixar. O próprio Filho de Deus diz que nós somos mais importantes do que as aves, do que os lírios. E que se nós buscarmos em primeiro lugar o reino dos céus, Ele diz que não vai deixar faltar calçado, não vai deixar vestido, não vai deixar faltar comida. Então, se na minha vida começar a faltar calçado, vestido e comida, e eu sou crente, pode orar, e Deus vai mandar. E a gente conhece testemunho de que Deus arranca a pessoa de quilômetros de distância para levar comida na casa de alguém que acabou de orar. Eu já ouvi vários testemunhos. Porque é coerência, Deus não é incoerente, irmãos. Então Deus quer que você busque essa coerência na sua vida. Vocês estão compreendendo? Busque essa coerência porque Deus quer.
Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Ele era inconformável. Mas peraí, o Deus que matou os primogênitos, o Deus que feriu o Nilo, o Deus que abriu o mar, não está certo esses midianitas fazer isso, não está certo. E Deus ama isso, irmãos. Lembra de Davi? Chegou lá na batalha, aquele filisteu gigante, 3 metros de altura ou mais, xingando o nome de Deus, humilhando o povo de Deus, falando blasfêmias. Aí Davi falou assim: não, como é que pode um incircunciso desse falar contra o Senhor dos Exércitos? Não dá certo. E aquilo moveu a coragem, moveu a valentia de Davi. E ele foi, e falou: olha, você vem comigo, vem contra mim com espada, com escudo, mas olha, eu vou contra ti só numa coisa: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E usou a pedrinha, e com a pedrinha matou o gigante, com a própria espada do gigante cortou a cabeça dele. Vocês estão vendo que Deus quer de nós que ativemos essa chama, que ativemos essa promessa e essa realidade de que há um espírito de poder, há um espírito de amor, há um espírito de equilíbrio dentro de nós, e cabe a nós ativá-lo. Se não ativarmos isso, a covardia, a timidez, o medo vai anular nossas forças, vai nos paralisar. O escritor aos Provérbios diz: se no dia da angústia te mostrares frouxo, a tua força será pequena. Então, qual é o dia que você tem que fazer careta para a tristeza? É o dia que está triste mesmo. Está triste, não se entrega ao choro, não se entrega à lágrima, não se entrega, chora um pouquinho e levanta, não é? Renova a sua força, se alegra no Senhor, lembra de umas 50 promessas, recita de cor, escreve de novo, mas não fica prostrado. Não é o que Deus espera de você. Se você abaixar a guarda, o diabo monta. Se você baixar a guarda, a tristeza toma conta. Se você baixar a guarda, o pecado reina. Se você baixar a guarda, os problemas realmente dominam. É por isso que você vigia o tempo todo. O Senhor Jesus disse para Pedro: olha, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, Pedro. Por isso, vigiai e orai. Vigiai e orai. Para quê? Para não cair em tentação. Qual tentação? A tentação do medo, a tentação da covardia, a tentação do é assim mesmo, é desse jeito, está tudo bem. Não. Deus quer eu e você com espírito de temor, de temor não, de poder, de amor e de moderação. Alguém pode falar: não, mas Gideão está muito petulante. Não está não, ele está do jeito que Deus gosta, ele está insatisfeito. Não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Ele está falando isso para o anjo do Senhor. E olha o que ele vai prosseguir dizendo. O Senhor se voltou para ele e disse o quê? Olha só, queridos. Em vez do Senhor falar: seu petulante, como é que você joga isso na minha cara? Não é? Quem é você para falar desse jeito comigo? Deus está insatisfeito. O anjo do Senhor é o próprio Deus. É a teofania, é o próprio Deus. Provavelmente o próprio Jesus diante de Gideão. Ele vai dizer: vai nessa tua força, vai com a força que você tem. Qual era a força de Gideão? Fala comigo. A força da insatisfação com a incoerência que ele vivia. Era essa. Ele cria, não era só a força, ele já cria em Deus, mas ele estava insatisfeito. O que movia ele era essa insatisfação. E essa insatisfação
Foi o que Deus falou. É essa a tua força? Você está insatisfeito? Você está vendo essa incoerência? Você acredita que eu sou poderoso para fazer mais? Pois é, essa força aí eu quero usar. Vai nessa força. E você vai libertar Midian. E eu que estou te mandando. O mesmo Deus que mandou Moisés, agora está mandando Gideão. E Gideão vai desobedecer? Não. Só que Gideão é um homem que fala assim, eu quero ter certeza das coisas. E o que é bom, querido? Se você tiver dúvida, pode orar. Você não sabe se foi Deus que falou com você? O pastor Orlando está pregando, Senhor, não sei se veio de Deus não. Pede para Deus para falar com você que se Deus quer tirar você do buraco, e você está insatisfeito com o buraco que está, Deus vai falar de outras formas com você também. Amém? Olha o que ele fala. Deixa eu avançar. Pode avançar. Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Ele falou assim, olha, Senhor, eu entendi, eu acredito, mas como é que é? Eu sei que não vai ser pelo braço, porque pelo número da minha família, não vai ser na força. Como é que vai ser? Ele não perguntou assim, eu não acredito, ele perguntou como. Então, Deus é para eu fazer? É para eu ir? Como? Me fala como. Deus vai te guiar, irmão. Deus vai te guiar a sair desse buraco. Amém? E aí o que ele vai dizer? Pode prosseguir? Eu estarei com você. Fala comigo, Deus estará comigo. Deus já está comigo. Gideão, é simples, não é pelo número. O segredo é esse, eu estarei com você. Ok? Esse é o segredo de Gideão. Eu estarei com você. Irmão, um com Deus é a maioria. Um com Deus. Eu fico vendo quando Elias, estava ali, e aqueles homens vieram com grosseria buscar ele para levar ele diante do rei, Morreu um monte de gente, irmão. Vinha falar, Deus matava. Vinha um grupo, Deus matava. Até que veio um bem mansinho, falou com ele aí. Porque um com Deus é maior do que um exército. Um com Deus é maior do que, olha irmãos, milhares de demônios. Um com Deus é maior do que qualquer crise. Então Gideão tem a maior bênção. Deus falou assim, Gideão, eu. Sabe o eu que mandou as pragas, o eu que mandou o maná, o eu que abriu o mar vermelho, o eu sou com você. E porque eu sou com você, você derrotará todos os midianitas como se fosse um só. Deus está dizendo, se você acredita em mim, e eu já percebi isso pela sua postura, pela força que eu vi dentro de você, vai ser como a luta de um contra um. Embora seja você um, e eles milhares, vai ser como se fosse um contra um. Deus está dizendo para ele, vou te dar uma luta justa, vai ser como se fosse um, todos os midianitas, como se fosse um homem só. Amém, queridos? Vocês estão entendendo o que Deus está dizendo? Irmãos, por isso que quem é crente é doido. Quem é crente é maluco. Quem é crente não é igual ao mundo ali, que entra em desespero, descabela, faz isso e faz aquilo, e tira a própria vida, e mete os pés pela mão, e desespera, e toma remédio para ficar dormindo 3 meses. Não! Eu e você vamos aos pés do Senhor. E nós clamamos aos pés dele, sabemos que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vai vir pela manhã. Nós sabemos que virá. É por isso que nós somos como Davi. Está ali a alma angustiada, A Marlene me lembrou ali, Salmo 43, verso 6. Porque te abate, ó minha alma, porque se entristece dentro de mim. Espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. É uma atitude diferente que Deus espera em nós. Ao invés de medo, angústia, tristeza, nós esperamos providência, proteção e provisão. E quando ela virá, na hora certa, ela vai vir. Amém? Para nós caminharmos. Eu estarei com você e você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. E aí Deus pede para ele prosseguir, vamos. E Gideão prosseguiu. Só, me dá um sinalzinho aí. Se de fato posso contar com teu favor, dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo. Hoje eu e você temos um negócio chamado discernimento de espírito. É um dom que Deus dá para o crente. Que busca,
Então, quando alguém, ou um espírito, ou uma influência vem sobre a sua vida, você tem capacidade de discernir. Naquela época, não era assim. O Espírito Santo não habitava, não dava esse tipo de dom para as pessoas. É muito comum, então, no Antigo Testamento, eles pedirem o quê? Uma prova de que não era o capeta que estava falando com eles, de que não era um espírito maligno que estava falando com eles, que não era uma coisa que não vinha de Deus. Então, eles pediam alguns sinais miraculosos, assim, para Deus. Amém? Então, Gideão está fazendo algo que é extremamente aceitável diante de Deus. Então, Deus fala assim, olha, Gideão fala, se é Deus que está falando comigo, se eu posso contar com o seu favor, então o Senhor vai me dar um sinal. Eu quero um sinal. Aí ele prossegue. Peço-te que não vás embora até que eu volte e traga a minha oferta e a coloque diante de ti. E o Senhor respondeu, eu vou esperar até você voltar. Pode ir. E Gideão foi para casa e preparou um cabrito e com uma arroba de farinha fez pães sem fermento e pôs a carne num cesto e o caldo numa panela e trouxe para fora e ofereceu-o a ele sob a grande árvore. E o anjo de Deus diz, apanhe a carne e os pães sem fermento e ponha sobre esta rocha e derrame o caldo. E Gideão assim fez. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento, e fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu. Veja que quando você está insatisfeito com a incoerência de determinadas promessas de Deus na sua vida, e você chega para Deus com um coração quebrantado e sincero, Deus responde a sua oração. Deus responde a sua oração. Deus não se dobra, irmãos, é a capricho. Pode prosseguir. Gideão viu que era o anjo do Senhor e exclamou, Senhor soberano, vi o anjo do Senhor face a face. E disse-lhe, porém, o Senhor, paz seja com você, não tenha. Timóteo recebeu a mensagem de Paulo, Deus não te deu um espírito de temor, de covardia, desse medo sem sentido. E Deus está falando, Gideão, varão valente, varão corajoso, varão poderoso, guerreiro poderoso, não tenha medo. Não tenha medo. Guarda isso no seu coração, fala para sua irmã, não tenha medo. Receba a paz do Senhor no seu coração, não tenha medo. Pode prosseguir. O que dá, ao saber, ao ter a orientação de Deus, o que Gideão fez? Ele foi honrar o Senhor. Então ele construiu um altar em honra ao Senhor e lhe deu este nome. O Senhor é paz. E até hoje o altar está em Ofra dos Asbiezritas. Mas hoje não existe mais, né? Naquela época em que foi escrito, né? Que estava sendo escrito o livro de Juízes, existia. Hoje não existe mais este altar. Amém, queridos? Mas você vai ver que Deus vai conduzir Gideão de uma maneira muito interessante. A primeira incoerência que Deus vai mandar Gideão resolver é simplesmente um altar de Baal que existia na casa do seu pai e um poste do lado do altar. Deus vai falar assim, Gideão, você vai fazer a primeira missãozinha. E é isso que Deus vai te desafiar. Toda vez que você tem uma situação difícil na sua vida, que você precisa que Deus te ajude, muitas vezes Ele vai testar você, provar você com uma missão pequena. E naquela missão pequena Ele vai te treinar para que você resolva o problema grande. E é muitas vezes aí que a gente fracassa. Na hora que Deus te ouviu, e Deus coloca diante de você um desafio para você fazer, aí você pega e negligencia esse pequeno desafio que Deus te deu, ali você fracassa e você não conquista o que é grande. Deus falou, Gideão, eu quero que você faça o seguinte, você vai destruir o altar que está lá naquele morrinho na casa do seu pai, você vai cortar aquele poste ídolo, você vai cortar o bosque em torno daquele altar e vai matar o boi do seu pai, o segundo boi, Deus até diz, o segundo boi, talvez o boi mais bonito, o boi mais perfeito do pai. Deus vai, Gideão, você vai fazer isso. Sabe o que Gideão fez? Ele não fez de dia, mas ele fez de noite. Ele foi lá, pegou o boi do pai, né? Cortou o bosque, destruiu o altar, cortou o poste ídolo, e ali ele elaborou um altar, segundo as normas que a palavra de Deus tinha dado a ele.
Ali ele pega a lenha do bosque idólatra ali, põe como lenha, pega o boi do pai, o segundo boi, sacrifica em oferta ao Senhor. Ele foi contra o pai, ele foi contra a sua família, ele foi contra o seu povo, mas ele fez o que? Ele restabeleceu a presença e o culto a Deus dentro da sua casa. Deus quer que você seja corajoso, mas se Deus não mora mais na sua casa, se Deus não tem espaço na sua agenda, se Deus não tem espaço no seu dia a dia, no seu tempo, como mais do que isso você poderá ter? Então, o que Deus está pedindo para Gideão? Gideão, eu quero que você restabeleça a minha presença através do culto dentro da sua casa. Querido, quando Gideão faz isso, o povo se levanta, mas Deus dá ao seu pai uma sabedoria, porque queriam matar Gideão, mas o pai dele falou assim, olha, se Baal é Deus, que se defenda, ninguém vai matar Gideão não. E aí, Gideão, então, recebe a orientação de Deus de lutar contra os midianitas, os amalequitas e aqueles que estavam vindo contra eles. Mas sabe o que aconteceu, queridos? Quando ele convocou a sua tribo Manassés, e algumas que estavam daqui próximas, sabe quantos homens vieram? Fala comigo assim, 32 mil homens. Fala, 32 mil. 32 mil homens vieram. Quando Deus viu os 32 mil, Deus enxergou uma coisa. Quando Gideão viu os 32 mil, talvez Gideão enxergou outra. Então Gideão, quando olhou 32 mil homens, olha, Deus está se movendo, Deus está agindo, olha quanta gente eu consegui, agora sim eu vou lutar e vou vencer. E Deus fala assim, não, Gideão, tem gente demais. Hein? Não é assim não é assim que eu trabalho. Se vocês ganhar com 32 mil, vocês vão dizer que foram vocês que ganharam. Mas eu não quero, eu quero que essa experiência, Gideão, revele que eu sou o Deus, que sou a causa, eu sou a fonte, eu sou o meio, eu sou tudo nesse milagre. Então, olha a pergunta de Deus para o povo. Fala assim, Gideão, fala para eles, quem tiver com medo, pode ir embora. Sabe quantos foram embora? 22 mil foram embora. Qual foi o critério de Deus para mandar embora? Medo. Por isso que Deus não te deu um espírito de medo. Deus não te deu um espírito de covardia. Deus falou assim, eu não quero covarde, eu não quero medroso nessa batalha. Então todo mundo que é medroso, pode voltar, que eu não estou contando com ele. 22 mil foram embora. Gideão já assim, mas sobrou 10 pelo menos. Deus falou assim, tem muito. Tem muito. Eu vou te ensinar um sinal, Gideão. Leva esse povo para beber água. Leva eles para beber água e lá na água eu vou te mostrar quem realmente tem as características que eu aprovo e é com quem eu vou contar, Gideão. E aí ele chegou e deu o seguinte sinal para Gideão. Ele falou assim, Gideão, aquele que chegar lá para beber água e se ajoelhar assim, ó, e beber água assim, ó. Aquele que beber água assim, ó. Qual é a diferença, irmãos? Oi? Esses que deitaram no chão já baixaram a guarda, ó. Esses, o inimigo já venceu eles, já está vencido. Se você é desses que baixa a guarda, e que não vigia, e que não é atento à voz de Deus, e que não é atento às ameaças do pecado, e que não é atento aos sussurros do maligno, Deus não pode contar com você, porque o inimigo vai vencer você toda hora, o pecado vai te pegar de surpresa, não é? A tentação vai te vencer, você está de 4 já, você já está prostrado, você já está acomodado com a situação. Um inimigo com milhões de inimigos pertinho, e você bebe água desse jeito, mostra que você não está muito coerente não é?
Em um estado de guerra, não dá para beber água como se nada tivesse acontecendo. Pastor, eu preciso vencer. Mas 5 horas do dia assistindo Netflix. Não vai vencer, irmão. Não vai vencer. Pastor, eu preciso romper. Mas gasta o dia. Não vai. Mas se você é aquele que eu quero romper profissionalmente, vai estudar, meu irmão, com fé, com oração, mas usa o seu tempo com toda vigilância e prudência, não se distraia. Foco, resultados espirituais, resultados no casamento, resultados profissionais, resultados ministeriais, vem de disciplina, de foco, de decisões, de atitudes, de determinação, de perseverança, um conjunto de valores que não está na vida de alguém que não baixa a guarda. E Deus venceu essa guerra com quantos? Quantos sobraram? Vocês conhecem a história? Quantos sobraram? 300. E Deus derrotou, ou o início da derrota aconteceu quando esses 300, seguindo a orientação de Deus, cercaram ali as extremidades do arraial. Com o quê? Do jeito que Deus mandou. Uma botija vazia, uma tocha escondida na botija e uma trombeta na mão. Quando Gideão trocou a sua trombeta, todos aqueles homens jogaram, levantaram a tocha e tocaram a trombeta. Aquilo desbaratou, aquilo perturbou a ordem no arraial. E foi tanto desespero que eles saíram correndo. E ao sair correndo, acabavam atingindo uns aos outros com as próprias espadas. E deixaram ali, os seus mantimentos, deixaram ali os seus equipamentos, deixaram ali seus camelos, deixaram ali os seus despojos. E saíram tão desesperados, querido, que Gideão só teve o trabalho de chamar os medrosos só para correr atrás e matar os que já estavam, enfraquecidos. O que a história de Gideão tem com o que o apóstolo Paulo falou? Tem tudo a ver, não tem? Deus não te deu um espírito de covardia, mas te deu um espírito de poder, de amor e de moderação. Eu quero que você fique em pé, para você ler comigo o que está em Josué capítulo 1, verso 5. Olha o que Deus quer que você tenha na sua mente, no seu coração. Eu quero que você leia isso para nós podermos terminar esse texto. Leia comigo, 1, 2, 3. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Você recebe essa palavra? Você pode pensar, mas isso era para Josué. Mas o que Jesus disse? Eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ah, pastor, mas Jesus está no céu. Não, mas se você tem essa preocupação, fala assim, eu não vos deixarei órfão, mas eu enviarei o outro Consolador, que estará convosco, que estará em vós. O tempo todo Deus está com você. Quem é que vai te resistir? É no Novo Testamento, em Romanos 8, que está escrito assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É o pecado? É a tentação? É a dívida? É a doença? Querido, nada. Você é capaz em Cristo de superar todas as barreiras. Todas. Todas. E as que você não superar aqui, quando Jesus te arrebatar, acabou. Amém, querido? Amém? O fato é, na linha de chegada, o céu não vai ter restado uma luta que não tenha sido vencida por você. Paulo chega a te classificar como mais do que vencedor por aquele que vos amou. Por isso esse espírito de amor está em nós. A Bíblia diz que o Espírito Santo derramou o amor de Deus em nossos corações. E este amor é que nos faz dizer, Abba, Pai, Paizinho, e sentir que Ele nos protege, que Ele nos guarda e que Ele nos... Verso 6.
Fala comigo. Seja forte e corajoso. Irmãos, olha como isso está no DNA dos crentes. Fala aí para a irmã aí. Seja forte e corajosa. Acende a chama do dom que há em ti. Porque Deus é contigo, mulher. É contigo, varão. Amém? Deus é contigo. Acende a chama. Acende a chama desse dom. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi, sobre juramento aos seus antepassados. Você, eu jurei dar, mas é você que vai conquistar. Pode um negócio desse? É assim que Deus trabalha. Ele podia falar, não, o senhor prometeu, o senhor que dê. Né? Não, eu estou contando com você. É o dom que está dentro de você, Josué, que eu vou usar para que esse povo possua a terra. Pode prosseguir. Fala comigo de novo. Somente seja forte e muito corajoso. Ô irmão, você vai sair daqui corajoso? Você já era corajosa, não era? Não é, irmã Helena? Helena sacerdote, você já era corajosa, não é? Vai sair o quê? Muito corajosa. Então seja forte e muito corajoso. Amém, querido? O segredo está na obediência. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Então eu sou forte, eu sou corajoso, mas o que me embasa é a obediência à palavra de Deus. Próximo verso. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Como é que você ativa o dom? Falando. Fale as promessas, anuncie as promessas, manifeste as promessas de Deus com a atitude de falar. Amém? Veio a luta, use a promessa. Deus proverá. Amém? Use a promessa. Deus é minha proteção. Deus é meu retiro. Deus é meu pastor. Deus é minha bandeira. Deus é minha paz. Deus é minha justiça. Clame, confesse, professe, porque você ativa essa coragem. Amém, queridos? E é isso que Deus quer de mim e de você. Então que eu e você possamos ser isso. Fortes, corajosos, poderosos no Senhor. Amém? Volta ao 2 Timóteo, só para nós citarmos ele. E se você gostar, né, e você vê que é importante, por favor, memorize esse verso. Amém? Pode ler o verso 7. Vamos lá, nos 2, 3, o verso 7 de novo. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. No 3, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém? Se alguém perguntar para você como foi o culto, você fala assim, irmão, foi benção. Eu aprendi que Deus não me deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Você já resumiu o culto desta noite. Põe a mão no seu coração e nós vamos orar ao Senhor. Peça ao Senhor para tirar esse medo, esse comodismo que tem te levado a aceitar essas coisas na sua vida que não deveria, né? Essa situação como dada como perdida. Põe a mão aí que nós vamos orar, porque o Senhor vai renovar o dom que há em você. Pai, obrigado pela tua palavra. A tua palavra revela o quanto o Senhor valoriza quem acredita, o quanto o Senhor valoriza quem é corajoso, quem é poderoso, porque acredita nas promessas, Senhor. Obrigado porque as pessoas que assim são pessoas que reconhecem o quanto são amadas por Ti, Senhor, e também elas são equilibradas, porque elas não agem por impulso, mas elas agem com base na palavra, Pai. Meu Deus, eu peço que o Senhor venha com o poder do Teu Espírito, meu Deus,
Deus, fortalecer cada irmão que está aqui, meu Deus, com força, com poder nesse homem interior, meu Deus, no seu espírito, fazendo com que eles sejam corajosos, com que eles sejam poderosos, com que eles sejam amorosos, cheios do teu amor, mas também moderados em tudo, equilibrados em tudo, Senhor. Venha, Pai, dá ordem no lar, dá ordem no trabalho, dá ordem na vida financeira, dá ordem na vida espiritual, dá ordem nos relacionamentos, dá ordem, Senhor, nos sentimentos, trazendo vitória em todas as áreas da vida dos teus servos. É o que eu te peço, Pai, certo da vitória do Senhor, certo de que os teus filhos sairão daqui corajosos, poderosos, amorosos e equilibrados, Pai, pelo poder do teu Espírito que opera neles. É o que eu te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.